Olá, gente boa, eu sou o professor Antônio Marcos, estamos aqui diretamente do nosso App Física e hoje vamos fazer mais uma App Questão, trabalhando um conteúdo muito técnico que é justamente o assunto torque, momento de uma força. Então, uma questão muito boa, um nível muito interessante para que a gente não perca de vista as grandes questões e as grandes soluções. Então, vamos a ela. Ela é de um vestibular da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana de 2018. E a questão diz exatamente o seguinte: um atleta mantém uma barra com duas anilhas em suas extremidades em equilíbrio. Na horizontal, segurando-a pelos pontos A e B e aplicando nesses pontos forças verticais sobre a barra. Sabendo que a massa da barra é de 10 kg, que a massa de cada anilha é de 20 kg, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e considerando as medidas indicadas na figura, a intensidade da força aplicada pelo atleta no ponto B é... Bom, gente, antes de fazer essa questão, você vê que é uma questão que tem um corpo extenso, que é uma barra de apoio, você tem as anilhas nas extremidades da barra e tem os dois pontos de contato, né? Ponto de contato gera força de contato, que são chamadas de normal. Então, primeiro fato, antes da gente sair pensando em que conta vamos fazer, indique as forças. Observe que você tem aqui, ó, a normal relativa a A, que é uma força de contato, a normal relativa a B, que também é outra força de contato. Você tem no centro de massa da barra, né, você tem aqui, ó, o peso da barra, vou botar PBR, peso da barra. Aqui você tem peso 1 da anilha da barra, da anilha da esquerda, peso 2 da anilha da direita, tá? Então você tem as forças distribuídas aí. Só que aí tem alguns detalhes que eu preciso te lembrar, né? Quando você tem um equilíbrio, e foi narrado aqui, ó, na segunda linha da questão, um equilíbrio na projeção horizontal, um equilíbrio de um corpo extenso, nós temos a situação de torque. Lembrar que torque, ou momento de uma força, é a força aplicada em função do braço. É importante lembrar o seguinte: F de força, D é braço. O que é o braço mesmo, Marcos? O braço é a distância. Imagine assim, ó, você tem um centro giratório, então você tem aqui um corpo extenso, uma certa dimensão, um certo tamanho, tá? Então, para que ele gire em equilíbrio, você precisa aplicar nele uma força, e ele tende a girar em equilíbrio. E é importante lembrar o seguinte: esse ponto central é o polo rotatório, e geralmente é o ponto de apoio, é o ponto de equilíbrio. A distância do polo até onde a força é aplicada é o braço. Então, isto aqui é o braço. Então, o momento é força vezes o braço, tá? Como é equilíbrio, o momento é constante, a força e o braço são inversamente proporcionais. Detalhe é que tem várias forças, então vão ter vários braços e vão ter vários torques aí, né? Vários momentos de força. Lembrar que em relação ao polo, ao ponto rotatório, ao ponto de equilíbrio, você tem que, se há um giro, um sistema rotatório no sentido anti-horário, o torque ou o momento é positivo. Se há um giro horário, o torque ou o momento é um momento negativo. Coisas importantes de se lembrar. Bom, mas aí vamos para a pergunta, né? Tem aí a barra, tem as anilhas, mas a questão toda é, Marcos, a força aplicada pelo atleta no ponto B é o que ele pede. Intensidade da força aplicada pelo atleta no ponto B. Veja que você tem dois pontos de sustentação, o A e o B. Se o B é aquele que eu quero medir, então A vai ser o ponto de apoio. Em tese, você poderia escolher qualquer um dos dois, mas veja, ele especificamente disse: eu quero a intensidade da força aplicada em B. Então, A vai ser o ponto de apoio, ou seja, deixa eu só destacar aqui, ó, vou colocar em azul para a gente visualizar melhor. Então, em azul aqui o ponto A, ó, pronto. Então, esse é o ponto em destaque. E esse ponto que está em azul aqui, ele vai ser
o ponto de apoio, o ponto onde todas as outras forças tendem a girar no entorno, ou seja, ela vai constituir o que nós chamamos de polo rotatório, que é o ponto de apoio, que é o ponto de equilíbrio. Então, todas as outras forças vão atuar em cima disso. Então, um detalhe, se o A é o centro de rotação, é o polo giratório, o tamanho do braço em relação ao normal de A é zero. Então, se o braço é zero, o valor específico do torque em A também vale zero. Então, essa é uma dinâmica muito importante. Agora, como faremos aqui? Para que um sistema esteja em equilíbrio, a soma de todos os torques ou a soma de todos os momentos tem que ser nula. Então, quais são os torques? Eu tenho o peso de 1, eu tenho o peso de 2, eu tenho o peso da barra, eu tenho o normal de B. Então, 4 torques. Então, eu tenho momento de 1, mais momento de 2, mais o momento da barra, mais o momento no ponto B. Tudo isso igual a zero. Só devo lembrar vocês o seguinte, por que eu lembrei ali horário, anti-horário, essas coisas? Por uma razão muito objetiva. Para que uma soma dê zero, pelo menos um dos elementos tem que ter valor negativo. Não existe soma de todos os positivos dar zero, isso é impossível. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Momento 1. Aí, o que você faz? Ó? Em relação ao polo, que está aqui esse pontinho em azul, ó, gente. Em relação ao polo, ó, você pega aqui, ó, peso 1, vai fazer um giro ao redor do polo. Ó. Um sentido giratório do peso 1 é anti-horário, então ele é positivo. Momento 1, positivo. O 2, vou fazer a mesma coisa. Em relação ao ponto A, vai girar no entorno do ponto A. Não precisa ser perfeito, não. Ó. Ao redor do polo em A. Ao redor do polo em A. Foi sentido horário? Negativo. Sempre pegando aqui, ó. Polo da barra. Momento da barra, peso da barra. Então, peso da barra aqui, ó. Seguindo, ó. Só riscando aqui em cima, peso da barra. Ao redor de A. Ó, fechou um sentido horário. Esse horário menos momento da barra ou torque da barra. E B, que está aqui em cima, ó, só riscando aqui em azul também, ao redor de A, ó, faz um sentido, ó, anti-horário. Se é anti-horário, positivo. Momento da barra, tudo isso igual a zero. Quem é momento? Força vezes braço. Momento 1, força de 1, que é o peso 1, vezes o braço 1. Momento de 2, força 2, que é o peso 2, vezes o braço 2, menos momento da barra, peso da barra, vezes o braço referente à barra, mais momento de B, normal no ponto B, vezes o braço referente ao ponto B, tudo isso igual a zero. Peso 1, massa 1 vezes gravidade, vezes o braço 1, menos. Peso 2, massa 2 vezes gravidade, vezes o braço 2, menos. Peso da barra, massa da barra, vezes a gravidade, braço referente à barra, mais normal de B, vezes o braço de B, tudo isso igual a zero. A massa de 1, quanto vale a massa da anilha número 1? 20. Gravidade, 10. Braço 1, muito cuidado. O braço, como eu relembrei aqui no cantinho, ó, é do polo até onde a força é aplicada. O polo é o ponto A, a força aplicada em P1. De A até P1, 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Não pode esquecer de colocar em metros, até porque a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, a força é dada em newtons, a massa é dada em quilos, então o sistema é um sistema internacional de unidades, tem que ser em metros. Menos massa de 2, massa da anilha número 2, ela vale 20 quilogramas, gravidade vale 10, braço referente à anilha número 2. Lembre que o braço é a distância do polo rotatório do centro de giro até onde a força é aplicada, ou seja, de A até o peso 2. Se você observar bem, de A até o peso 2, você tem 60 mais 20 mais 60. São 140 centímetros, que na verdade corresponde a 1,40 m ou
1,4 metros. Menos a massa da barra vale 10, a gravidade vale 10, e o braço da barra, aí você vê, ó, do ponto A, que é o polo giratório, até onde está fincado o peso da barra, que é no seu centro de massa. Então, o peso da barra no centro de massa até o ponto A vai virar 60 centímetros, que corresponde a 0,6 metros. Mais normal no ponto B. Normal no ponto B é o que eu quero descobrir, é o que o vestibular está me cobrando. Braço do ponto B. É do ponto A, que é o polo giratório, até o ponto B. Então, se você contabilizar, 60 mais 20, 80, portanto, 0,8 metros ao invés de 80 centímetros, tudo isso igual a zero. Bom, 0,2 vezes 10 dá 2, vezes 20 dá 40, menos 1,4 vezes 10, 14 vezes 20 dá 280, menos 0,6 vezes 10 dá 6, vezes 10, 60, mais normal de B, vezes 0,8, igual a zero. Bom, menos 280 com menos 60 dá menos 340, somado com 40 dá menos 300, mais normal de B, vezes 0,8, igual a zero. Então, ficaria normal de B vezes 0,8 é igual a 300. Então, nós teremos a normal de B igual a 300 dividido por 0,8, que você pode colocar, corre vírgula embaixo, acrescenta um zero em cima, 3.000 dividido por 8, e 3.000 dividido por 8 corresponde a 375 newtons. Portanto, essa é a força aplicada, a força no ponto B, que seria correspondente à letra C. Observe que é uma questão de uma ideia muito técnica, observar as forças em relação ao centro de rotação, se tem sentido horário, anti-horário, tá? Espero ter ajudado veementemente todos vocês, tá? Com nossa questão. Espero que vocês continuem seguindo o nosso canal para que a gente possa ajudar cada vez mais, auxiliar cada vez mais e conseguirmos evoluir no estudo da física. Um grande abraço a todos vocês, gente, e até a próxima. Um abraço, gente boa. Tudo de bom.